Senhor Pai, porque chegamos num momento, Senhor Deus, mais gracioso do culto, se podemos dizer assim. O ápice desse momento é Deus falando, Senhor, ao seu povo através da sua palavra. E, Senhor, queremos ter os nossos ouvidos, os nossos corações abertos, para que a tua palavra, Senhor Deus, habite ricamente no nosso coração. E que possamos viver por meio dessa instrução e instruir outros assim a proceder. Tem misericórdia de nós, ó Pai. E nos dá a visão de que somos uma família que precisamos, ó Senhor Deus, uns dos outros para caminharmos em direção ao reino eterno, Pai. Das exortações, do apoio, Senhor Deus, da instrução da palavra por meio do Espírito Santo que habita no coração do crente. Fala, Senhor, ao nosso coração, Senhor Deus, é o que nós te pedimos e nos prepara, Pai, para recebermos o teu reino. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios capítulo 15, 18 e 19, fechando aí essa unidade do capítulo 15. A próxima unidade, ou subunidade, começa no verso 20. E hoje vai ser o último dia em que, esse ano, nós vamos dar sequência às exposições, tanto da manhã quanto da noite, sequenciadas. Então, a partir de agora, nós estaremos pregando esses últimos domingos antes de férias, pregações pontuais. Deixaremos aí a exposição continuada para o retorno das nossas atividades. Hoje à noite eu vou pregar sobre Mateus capítulo 7, verso 24 e 25, e agora pela manhã nós, encerrando essa subunidade, paramos aqui na exposição de Provérbios e voltamos no próximo ano. Diz assim a palavra do Senhor: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como um cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. Então, antes de nós darmos continuidade, eu quero dar uma visão geral, até para lembrarmos do que falamos anteriormente a respeito da estrutura temática do texto. Então, nós vemos que os versos de 13 a 19, que é essa subunidade do capítulo 15, que nós estamos encerrando hoje, tratam da superioridade da condição espiritual de uma pessoa às circunstâncias. Nós vimos que a primeira subunidade dessa estrutura consiste em 2 pares de provérbios, o verso 13 e 14 e o verso 16 e 17, sendo que o verso 15 é considerado uma ponte entre esses 2 versos. O verso 15, nessa ponte, ele dá continuidade ao tema da condição espiritual do coração, passando, e essa é a perspectiva dessa relação, de suas manifestações, ou seja, das manifestações desse coração, no verso 13 e 14, para a sua importância maior que o bem-estar material, mencionado pelos versos 16 e 17. Eu ainda estou um pouco rouco, viu? A minha voz não voltou completamente, não. Mas vai dar para a gente começar e terminar. Dentro dessa temática, a unidade parcial final, desses versos que nós vamos apresentar hoje, aponta para a pessoa pacífica em contraste com o irascível e o honesto em contraste com o preguiçoso. Como exemplos concretos da disposição espiritual do coração que triunfa sobre as circunstâncias ou que são levadas, ou seja, são derrotadas por essas circunstâncias. Uma vez que se desenvolve a questão da disposição do coração, nós temos nesses 2 versos aqui, o irascível e o longânimo, e o preguiçoso em contraste com o homem honesto, mostrando-nos que a ira, a paciência, a preguiça e a retidão representam condições do coração, ou seja, revelam os segredos da alma de uma pessoa. E nesses momentos críticos,
essas coisas vão fluir. Tá? Na introdução aos versos, nós temos aqui uma ligação temática entre os versos 18 e 19, né? Dos dois tipos de indivíduos, o longânimo e o reto, né? O reto em contraposição com o preguiçoso, o longânimo em contraposição com o irascível, e uma relação entre longânimo e vereda melódica, mostrando essa, que não dá para ver na língua portuguesa, só no original, mostrando essa interação, essa ligação, essa dependência ou interdependência de um verso com o outro. E aí, nessa perspectiva, nós vamos dar continuidade, né? E fechando essa subunidade com o verso 18, que diz assim: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O que nós estamos vendo aqui é que a ira e o furor, que é um grande criador de contendas, são a causa de guerras e pelejas. A palavra que foi traduzida aqui por iracundo é literalmente estar quente ou calor, que era um termo usado para indicar o calor físico ou para transmitir o conceito de um ardor íntimo de natureza emocional, o qual brota e é atiçado em vários níveis. E é interessante porque esse verso ele vai fazendo uma relação com Provérbios capítulo 10, 12. Nós vamos entender por que ele passa do ódio para a ira. Quando ele diz assim: o ódio excita contendas, estimula contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Ira e ódio aí são quase que sinônimos. Por quê? Porque a ira é o combustível do ódio. Perceba essa relação que está sendo apresentada aqui entre o verso 17 e o verso 18, quando ele diz assim: melhor é o prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Um homem iracundo. É como se ele estivesse dizendo que uma reunião onde há ódio, por melhor que seja essa reunião, ou seja, as circunstâncias, ou seja, a comida, as coisas que estão ao redor, isso vai levar em contenda. Esse ambiente de banquete não será suficiente para aplacar o ódio no coração de um homem iracundo. Interessante isso, porque às vezes a gente está aborrecido, chateado, e aí você se encontra numa situação, você ganha um presente, por exemplo, que a sua situação, chateação muda, né? Você fica alegre. Você às vezes até esquece aquilo que aconteceu, ou deixa para lá. A Escritura está dizendo que para esse homem, para esse coração irado, iracundo, esse coração que fomenta o ódio, nada vai poder aplacar. Matt Wayne nos diz que a ira atiça o fogo que incendeia as cidades e igrejas, e que um homem iracundo com suas reflexões mesquinhas suscita contendas e dá ocasião para que outros discutam. Quando os homens levam os seus ressentimentos longe demais, o resultado disso é a contenda. Contenda que produz outras contendas. Veja o que Provérbios capítulo 26, verso 21 vai dizer. Ele diz assim: como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Uma pessoa irada é capaz de controlar, ou seja, é incapaz de controlar a sua indignação que ferve, que esquenta dentro dela. Por isso a expressão, essa palavra. E aí Provérbios capítulo 25, 28 vai dizer assim: como cidade derribada que não tem muros, assim um homem que não tem domínio próprio. Uma pessoa que age assim gera contendas constantemente, controvérsias, inimizades, por causa de uma ira sem controle. Mas uma pessoa paciente,
consegue governar as suas ações. Por isso ele vai dizer aqui, mas o longânimo apazigua a luta. A ideia é que a pessoa paciente acalma uma situação de disputa ou contenda, promovendo um estado de paz e tranquilidade. E Provérbios vai mostrar isso em alguns textos, como Provérbios 25:15, quando diz assim: a longanimidade persuade o príncipe e a língua branda esmaga a outra. O próprio capítulo 15, verso 1, vai dizer: a resposta branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. A palavra branda, em geral, vem de pessoas que não são pacientes, que deixam o sol brilhar sobre a sua ira, sobre a sua indignação. Efésios capítulo 4, versos 26 e 27, abre aí. Veja o que a palavra de Deus vai dizer, o apóstolo Paulo falando sobre revestimento do Espírito. Olha como as coisas estão ligadas. Revestimento do Espírito, paciência, despojamento da carne, ira. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, não deixe que sua ira se prolongue. E aqui, como eu vou falar mais adiante, ele não se refere necessariamente a uma ira justa ou injusta, mas ao sentimento de ira. Ele está dizendo assim: não permita que essa sua ira se estenda. E aí a gente olha para a longanimidade de Deus. Alguém sabe aqui o que é longanimidade? A gente fala muito, né? Longanimidade é uma paciência além do limite. Eu lembro do meu pai. Meu pai era um homem paciente. Muito paciente. Mas ele tinha um limite. E quando esse limite chegava, sai de baixo. A paciência de Deus, ela se estende. Ele é longânimo. Ela se estende conforme a sua graça e a sua misericórdia. Por isso que muitas vezes nós vemos determinadas coisas acontecendo no mundo e dizemos assim: onde está Deus? Deus está sendo paciente com esses miseráveis pecadores, como foi com você. Paulo dizia que ele foi salvo pela longanimidade de Deus. Significa dizer que se a paciência dele tivesse esgotado antes da sua conversão, ele seria destruído. Duas coisas aqui nós temos em Efésios que podemos destacar aqui e ressaltar no texto. A primeira é que a sua ira não esteja associada ao pecado. Porque, como eu falei, a ira em si não é necessariamente pecaminosa. A ira, por exemplo, contra o pecado é também entendida como a justa indignação. Você vai ter ira com relação ao pecado. E quanto mais ira cada crente exerça sobre os seus próprios pecados, melhor será. E o segundo aspecto a considerar é que a ira, especialmente em relação ao próximo, facilmente se degenera em ódio e ressentimento. O espírito de ressentimento, o estado de ânimo amargurado, aquele semblante fechado, é sinal de ódio e de atitude de alguém que não perdoa. E a ideia aqui do verso seguinte, do verso 27, é que o diabo aproveitará a oportunidade para mudar nossa indignação, sendo justo ou não, em mágoa, rancor, em fomento de furor e em resistência ao perdão. Paulo, quando escreve, ele está ciente, e nós também devemos estar, da realidade, do poder e da enganosidade de Satanás ao usar essas coisas contra nós e contra a igreja de Cristo.
Veja o que Provérbios capítulo 30, verso 33 vai dizer. Ele vai dizer assim: porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue. E o assolar, incitar, provocar, estimular a ira, produz contenda. Esse provérbio nos diz que incitar a ira, ou seja, a provocação vai gerar contendas. O contrário disso é aquele que é pacificador. O crente é um pacificador. Pessoas que gostam de atiçar, né? E muitas vezes nós somos assim. Quando existe um conflito entre duas pessoas, aí às vezes você traz mais uma informação para aquela pessoa, para ela ter mais raiva e mais ódio do fulaninho. Não podemos ser assim. Tá? Não devemos incitar, provocar a ira, porque essas coisas vão produzir inimizade, contendas e rixas. E Provérbios vai dizer o que nós temos que fazer numa situação como essa, lá em Provérbios 17, 14, quando ele diz assim: o abrir-se da represa é assim. Assim é como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois antes que haja rixa. Essa disputa aqui está associada que nós estamos falando, a ira seria uma disputa que levaria à provocação, à ira, à raiva. Por isso deveria ser deixada, evitada. Por outro lado, a pessoa paciente não se deixa levar por provocações. E aí, não se deixando levar por essas provocações, eles acalmam qualquer tipo de disputa ou de controvérsia. Percebam que o texto aqui está equiparando os pacientes aos sábios, porque os pacientes pacificam as controvérsias e contendas o mais rápido possível. Tem um ditado que diz assim, eu uso esse ditado, mas de uma forma diferente. Eu dou um boi para não entrar numa briga e 10 para não sair. Aí eu dou um boi para não entrar e 10 para sair. Nós não podemos ser aqueles que partem para a briga ou para a discussão. E às vezes nós somos tomados por determinadas situações e não percebemos, o carro nos fecha na rua e você abre a porta brigando com um cara ruim para a pessoa. O cara estava errado. Como é melhor a gente ser a vítima do que o agressor, na discussão. Por quê? Porque você, como crente, o cara te fechou, ele já vai vir baixinho para você. E se você chegar diante dele e falar assim, não, fica tranquilo. Fica tranquilo, não aconteceu nada, vamos ver. Mas se numa situação como essa, nós já chegarmos insuflados, nós vamos criar um atrito, a partir daí uma contenda, uma rixa. Coisas maiores podem acontecer. Hoje, no mundo de hoje, as pessoas morrem por isso. Então, nós não devemos ser aqueles que partem para uma briga ou discussão, mas que tentam apaziguar uma situação conflituosa em que você esteja envolvido, de modo que o bom senso prevaleça e a injustiça possa chegar ao fim. Jerônimo, o escritor da Vulgata Latina, ele diz assim, ele deixa claro que aquele que é paciente apazigua as contendas já suscitadas. A pessoa que é paciente, ela é maior do que a pessoa irada, porque ela pode administrar uma situação caótica que o irascível suscitou com a sua incapacidade de dominar as próprias emoções. Matthew Henry diz que a mansidão é uma grande apaziguadora. O longânimo não somente evitará contendas, para que não se acendam, inflamem
como apaziguará a luta, se já tiver sido iniciada. Ele traz água para apagar a chama, une aqueles que se separam e com métodos amáveis os traz a mútuas concessões, para que haja a paz. Veja aqui claramente esses dois tipos de homens que administram a situação em que estão e como essas coisas estão relacionadas ao coração. O homem interior, ele deve prevalecer diante de situações críticas em que o homem natural é incitado a tomar o controle. E é nessas circunstâncias que a disposição do coração se mostra, revelam-se os segredos da alma. Todas essas coisas devem ser modificadas em nós. E até mesmo nessas circunstâncias, somos lembrados do que existe dentro de nós. Um coração corrupto. E nós precisamos estar atentos para mortificá-las em nossa vida, para a glória de Deus, em busca de uma vida de santidade. Quando você olha esses dois elementos aqui, esses dois homens, o que eles têm em comum? O que eles têm em comum, o que esse texto tem em comum com a temática? É simples. O que nós estamos vendo aqui é uma disposição de ânimo perverso. Seus corações são disparados para o mal, que os molda e os define. Mas o crente não é definido pelos seus pecados, porque ele não é escravo do pecado. Porque Provérbios capítulo 28, verso 13 e 14 vai dizer isso. O homem tem que temor ao Senhor, ele confessa e deixa. Há a disposição do coração aqui diante das circunstâncias. E essa disposição que se manifesta na ira ou na longanimidade vai demonstrar o que o homem tem dentro de si. Mas o verso 29 também vai apresentar essa relação que existe aqui entre esses versos, né? Ele vai mostrar que o reto é o longânimo. Estamos falando aqui de duas características distintas do homem reto, da longanimidade e da honestidade, coisas que vão caracterizar uma disposição de coração, ou seja, o homem interior do coração, submisso, escravizado pela palavra de Deus, pelo amor a Cristo. E aí no verso 19 ele vai dizer assim: o caminho do preguiçoso é como cercado de espinhos, mas a vereda dos justos é reta. Perceba aqui que quando nós olhamos esse verso aqui, ele fala sobre o longânimo e o iracundo, e o preguiçoso e o reto, ou honesto, quer dizer aqui, qual a relação que existe entre eles? A relação que se faz aqui é a disposição do coração em determinadas circunstâncias. E é isso que o escritor de Provérbios quer mostrar nesses versos. A disposição do coração de um homem que tem um coração sábio, a disposição do coração de um homem que tem um coração insensato. Veja aqui o que esse verso vai nos dizer, que o homem honesto é recompensado por um progresso desimpedido em contraste com o preguiçoso. É isso que esse verso vai querer nos dizer. O caminho do preguiçoso é como cercado de espinhos, mas a vereda dos justos é plana. O que o verso implicitamente nos diz é que a preguiça é fruto da falta de retidão ou da falta de honestidade. É isso que a Escritura está dizendo aqui. Reto aqui significa o homem honesto, o homem justo. A retidão aqui, a honestidade, é uma qualidade moral do coração e da mente que capacita o homem a manter-se leal em qualquer contrato ou aliança que o impõe obrigações. Segundo o nosso dicionário, nosso vernáculo, o honesto é aquele que se enquadra dentro das regras,
que tem ou revela dignidade ou revelação ou elevação de caráter, que tem um comportamento moralmente irrepreensível. E nessa comparação, o caminho do homem preguiçoso é como que cercado de espinhos, é cercado de dificuldades que ele mesmo cria. A comparação aqui indica uma barreira intransponível que espeta e machuca. O preguiçoso ele quer alcançar os seus alvos e superar obstáculos, mas a sua disposição espiritual o impede de fazer qualquer coisa. Aos seus olhos, tudo é difícil, é doloroso, é perigoso demais para que ele dedique os seus esforços. E aí o livro de Provérbios vai falar sobre isso, né? Em Provérbios capítulo 22, 13, ele diz assim: diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Ou seja, para quem tem uma disposição de coração corrompida, qualquer coisa é motivo para não ir em frente. Temos um exemplo. Não, vários exemplos da Escritura. Que é o exemplo dos israelitas. Abra Números capítulo 14, verso de 1 a 3 e os versos 7 a 9. Veja nessa narrativa que eles preferiram uma vida de escravidão com facilidades do que a liberdade com esforço. É interessante porque a liberdade é algo caro ao ser humano. Ela vale mais do que a vida do indivíduo. Porque podemos ter escravidão com facilidades. Ele é escravo, mas ele tem facilidades. Até porque para permanecer nessa escravidão, para não se voltar muito, né? Não se rebelar contra aquele que o está escravizando. Mas a liberdade é algo que você consegue com esforço. E é algo que é natural ao ser humano, que é dado por Deus. Lá em Números 14, versos de 1 a 3, assim: levantou, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. O povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe diz: tomara tivéssemos morrido da terra do Egito, ou mesmo desse deserto. Por que nos traz a esta terra? Para cairmos na espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito, onde nós temos, aqui o texto vai dizer isso, mas é isso que eles estão pensando: peixe para comer, nós temos uma casa, nós temos os alhos do Egito, a escravidão com facilidade. Eles preferiam aquela vida de escravidão do que lutar pela sua liberdade. Porque ao invés de conquistar a terra que Deus lhes deu. Veja os versos 7 a 9. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Como muitas vezes nós colocamos impedimentos na nossa vida cristã por causa da nossa parca visão com relação ao Deus que nós temos. E não somente isso, com relação àquilo que a sua palavra nos diz. Tem gente pregando aí, por aí nessas igrejas neopentecostais, que você é rico, que Deus deu riqueza para você, que você vai conseguir, que bababá e aquela coisa toda. E a gente sabe que a riqueza é dada por Deus e que Deus não desampara seus filhos. Até mesmo no pouco, porque a maioria dos cristãos eram pobres naquela época, eram pessoas simples. O próprio Senhor Jesus era uma pessoa simples, vivia do seu sustento, do seu salário.
O seu pai vivia daquilo que ele ganhava, não vivia de renda. Mas a palavra de Deus não promete isso para todo mundo. O que a palavra de Deus promete para todos nós, de forma indistinta, é a riqueza da sua graça. É a vitória contra o pecado. É a vitória contra o inimigo, contra Satanás, contra a nossa própria carne. Mas nós temos que lutar por isso. Nós somos chamados a uma batalha, a uma guerra. A escravidão tem facilidades, a liberdade, compromissos. E às vezes devemos e temos de derramar sangue. E no Evangelho é assim. Não tem jeito. Vamos conquistar a nossa terra prometida, ou seja, a nossa vida nesse mundo, a santidade de Deus, por meio de muita luta, diz o apóstolo Paulo, e tribulação. Percebam aqui, eles recebem a promessa de Deus da terra, mas teriam de lutar por ela. Eles teriam de trabalhar. Apesar de já terem recebido da parte de Deus essa herança, eles lutariam por essas terras e prevaleceriam, porque Deus assim graciosamente os concedeu. E lá em Deuteronômio capítulo 11, verso 22 a 24, nós temos isso. Ele diz assim: porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas essas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Interessante que Deus impõe limites a essas conquistas, né? E dentro daquilo que Deus estabeleceu, Ele diz: é de vocês. Tomem posse da terra. Ou seja, lutem por ela, mas já é de vocês. A vitória é certa, porque o Senhor está conosco. E essas promessas, elas estão sempre ligadas a alguma obrigação da nossa parte. Se diligentemente guardardes todos os mandamentos, vos achegardes ao vosso, andando nos caminhos do Senhor, vocês vão possuir essa terra. Veja o que Batman vai nos dizer. Ele diz assim: veja aqui de onde surgem as dificuldades insuperáveis que os homens deverão encontrar no caminho do seu dever. Elas não se originam de nada da natureza do dever, mas da preguiça dos que realmente não se importam com ele. Aqueles que não se dedicam ao seu trabalho fingem que o seu caminho é como uma sebe, uma cerca de espinhos, e que não podem realizar o seu trabalho como se Deus fosse um mestre duro, colhendo onde não semeou. Sem uma grande dose, devem realizar o seu trabalho sem uma grande dose de dificuldades e perigos. Portanto, eles passam por este caminho com tanta relutância, como se tivessem que andar descalços por uma sebe de espinhos. O problema não está nos obstáculos, o problema está nele. Eu me lembro que esse era um ditado, meu pai falava isso para mim, minha mãe falava isso para mim: não se consegue nada sem esforço. Não se consegue nada sem esforço. E se algo é fácil demais, é porque não é bom. Nesse mundo de pecado, é assim que funciona. Infelizmente. Mas essa é a nossa realidade. Por causa de você e de mim, por causa da queda, por causa do pecado. Mas em contraposição a isso, veja o que a palavra de Deus ela tem para nós. É interessante, porque aqui nós vamos ver uma perspectiva que é a perspectiva que nós vamos ver hoje à noite. Nós passamos por dificuldades, provações e tribulações porque estamos nesse mundo. Sofremos, nos entristecemos. Nós não somos livres dessas coisas porque nós estamos no mundo.
mas o nosso caminho é reto. Essa é a grande diferença. Nosso caminho é um caminho plano, reto, porque é o caminho de Deus. Veja que, mas a vereda dos justos é plana. O justo é aquele que tem a disposição espiritual de conformar a sua vida aos ensinos de Cristo. E nesse caso vai indicar uma estrada que foi construída, preparada e livrada de obstáculos, de modo a facilitar o caminho. Nessa concepção aqui, a metáfora indica que as pessoas conformam suas vidas à sabedoria inspirada. As pessoas que conformam as suas vidas à sabedoria inspirada não encontram nenhum obstáculo que as impeçam de alcançar seus alvos. Veja que Provérbios capítulo 4, verso 11 e 12 vai dizer. Diz assim: no caminho da sabedoria eu te ensinei, pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás. Veja que Salmo 25, abra aí, 25, 8, 9 e 12, vai dizer: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. O homem que teme ao Senhor, ele instruirá o caminho que deve andar. É tão interessante quando você olha o ser humano de uma maneira geral, e a graça comum do Senhor está sobre o homem, você vê algumas coisas que antigamente existiam e que hoje se perderam. Na antiguidade, os guerreiros, eles ansiavam por uma batalha difícil e dura. É lógico que eles não queriam conflito, a briga, a guerra, mas quando se estabelecia, os mais excelentes queriam as coisas mais difíceis, não as mais fáceis. Muitas vezes você já deve ter visto em filmes, isso é uma realidade, grandes homens que foram feridos, ou que estavam em combate, diziam: eu desejo que você tire a minha vida, porque você é alguém que tem honra e tem valor. Eu prefiro perder a vida num combate com uma pessoa como você, do que com qualquer outro. Hoje em dia, a linguagem, isso é uma linguagem, não é uma linguagem, também uma ideologia, um pensamento. Hoje em dia, as coisas mais fáceis são melhores. Antigamente, a ideia é as coisas mais difíceis são as mais excelentes. E esse é o princípio que nós vemos em 1 Timóteo capítulo 3. Quem aspira ao episcopado, excelente obra ao mesmo. Calvino vai interpretar aquilo ali, e na linguagem original ele vai dizer que aquele era um pensamento, também era um pensamento daquela época, que Platão, certa vez, esboçou. As coisas duras e difíceis são as mais excelentes. Quem aspira ao episcopado, uma obra difícil, excelente coisa ao mesmo princípio. Por isso que dentro dessa perspectiva, o homem preguiçoso não é alguém honesto ou reto. Jesus chama o servo indolente, preguiçoso de mal, lá em Mateus capítulo 25, verso 26, a parábola dos talentos. Chegando por fim, o que receberam um talento de Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuda onde não plantaste, receoso esconde na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o servo: Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajuda onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar,
receberia com juros do que é meu. Ele teve medo de cumprir aquilo que ele deveria fazer. E se nós olharmos um pouquinho, saímos um pouquinho, mas não tanto. Porque aqui nós estamos falando também da disposição do crente para viver uma vida de santidade. Mas fomos estender isso, nós vamos perceber que esse tipo de preguiça é um medo. Ou ele tem medo. Medo de cumprir a sua obrigação. E aí ele coloca empecilhos. E aquilo que deveria estimulá-lo a cumprir a sua tarefa é aquilo que o desanima. Aquilo que seria um estímulo para continuar é aquilo que o faz retroceder. Homens preguiçosos deixam de cumprir com aquilo que é o seu dever. A gente às vezes acha que preguiça é só aquilo que nós chamamos de ociosidade, né? O cara ali está, não quero fazer, não vou fazer, mas está dormindo, né? Mas não, a preguiça não se limita a isso, não. O homem preguiçoso é aquele que não quer fazer o seu dever porque vê dificuldades. E aí ele vê aquela dificuldade e ele não quer transpor aquela dificuldade. Aí ele aumenta aquela dificuldade. Ele aumenta o obstáculo. É lógico que nós temos limites. E o homem precisa saber, e nós precisamos saber até onde nós podemos ir, porque precisamos de ajuda muitas vezes. Eu preciso da sua ajuda para conseguir isso aqui. Me ajuda aqui. Beleza. Não é isso. A preguiça representa a falta de disposição, a falta de ânimo, a falta de caráter. E dar continuidade àquilo que é sua obrigação, a sua responsabilidade. E muitas vezes por isso ele deixa de tomar decisões, porque não quer as responsabilidades dela. Ele deixa de ser homem ou de ter hombridade. E hombridade é um sentimento que não está ligado necessariamente ao sexo, apesar de ter referência ao homem como ser humano. E aí ele não se empenha naquilo que deve cumprir, é descuidado, é moroso, não apresenta esforço ou ânimo. E quando nós olhamos para essas coisas, a nossa tendência é olhar e ver no campo material. Também, é lógico, é isso. Isso vai ser manifestado no campo material também. Mas quando nós olhamos num ambiente mais amplo, quando Deus nos chama a perdoar, a amar, a desenvolver a nossa salvação, a lutar contra o pecado, qual é a desculpa que damos por não lutarmos contra essas coisas? Que são muito difíceis e são alcançáveis para nós. Ou que ao menos não temos disposição para lutar contra elas. É isso que significa um leão está nas ruas. Dificuldade todos nós teremos, mas se estamos dispostos naquilo que nos propomos, nós vamos em frente. Esse obstáculo será removido pela graça de Deus e ele não vai nos parar. E eu estou falando do desenvolvimento da sua salvação. Desenvolvei a vossa salvação com temor e temor, sabendo que é Deus que tanto efetua o quê? O querer como realizar. É Ele. É a mesma situação dos judeus. Eles olham aquele povo lá gigante e tal, mas eles não deveriam ter medo, porque é Deus que está mandando.
É Deus quem está falando que eles vão entrar e eles vão conquistar. Vai ter luta? Vai ter luta. E como é que foi a luta de Jericó? Absurda, né? Como aconteceu também em certa situação que eu não me lembro agora, pontualmente, né, quais eram os povos, eu não sei se eram os sírios, que estavam no acampamento, tocou a trombeta. Foi no caso de Gideão. Um deles é o caso de Gideão. Ele tocou a trombeta, bateu o canto, o pessoal ficou desesperado, um matando o outro e tal, aquela coisa toda. 300 homens. Jericó a mesma coisa, um muro intransponível. Era uma barreira praticamente quase que natural. E aí o que o Senhor diz? Toca a trombeta. Por que Deus faz isso? Para mostrar que não é pelo braço nem pela força do homem, mas pelo poder de Deus. E por que Ele quer mostrar isso? Porque você vai ser um vencedor no seu trabalho, porque você vai conseguir... Não, porque a sua vida espiritual depende disso. Porque você vai lutar contra os gigantes da sua vida, o mundo, o diabo e a carne, e você vai vencê-los. Você pode sair ferido, você pode sair machucado, mas você vai vencer. Por quê? Porque é pelo poder de Deus. E não desanime, meu irmão. Se você está naquele momento em que você está sendo puxado por todos os lados, oprimido, que você reconhece seu pecado, que você olha para você e diz assim, eu não consigo, miserável homem que sou, tenha certeza que pela graça de Deus, persevere e resista, porque você sairá vencedor. Porque a boca de Deus é que diz isso. Não é que Deus não esteja preocupado com o seu trabalho, com o que você desenvolve, isso representa a sua vida espiritual. Você vai mostrar lá no seu dia a dia quem você é. E essas coisas que existem no seu dia a dia vão lutar contra você. Mas a questão não é material, a questão é espiritual. A questão é que você sairá vencedor. Não é porque você ganhou a discussão, não é porque reconheceram o que você fez, porque pode ser que nunca reconheçam o que você fez. Pode ser que aquela má impressão nunca se desfaça. Mas o Senhor está vendo, está sendo honrado. E os nossos inimigos estão sendo ridicularizados diante de todos. Porque nós estamos andando em integridade e vencendo obstáculos na nossa vida cristã. Veja o que Matthew Henry nos diz com essas dificuldades imaginárias. Como essas dificuldades imaginárias podem ser vencidas. Um desejo honesto e empenho para cumprirmos nosso dever pela graça de Deus tomará o caminho mais fácil. E nós o tornará o caminho mais fácil. E nós o encontraremos repleto de rosas. A vereda dos retos está bem embalada. É fácil andar por ela, não é árdua. É fácil de ser encontrada, não é intrincada. Ao mesmo tempo que o Senhor, a palavra de Deus diz que o caminho, a porta é estreita e o caminho é apertado. Ao mesmo tempo ele diz que esse caminhar é fácil. Porque você caminha no poder de Deus. Eu não sei explicar como esse paradoxo aparente se resolve. Mas eu sei que você entende. Como eu entendo também, porque nós vivemos isso diariamente. Eu gostaria de concluir, queridos, dizendo o seguinte: por vezes as nossas justificativas não são mais do que desculpas pela falta de disposição de fazermos aquilo que somos chamados a fazer. Não nos empenhamos em nossa vida cristã para removermos impedimentos em nossos corações que por vezes nos satisfazem.
E aí escutamos aquela voz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí olhamos e ansiamos aquele dia em que não mais teremos de lutar contra essas coisas, contra o nosso pecado, mas enquanto estivermos aqui, o Senhor vai nos dar disposição e ânimo para lutarmos, se preciso for, derramando sangue. Porque nós não somos aqueles que ficam para trás. Nós somos aqueles que avançamos, como diz Hebreus. E nós temos armas poderosíssimas na nossa mão. E uma dessas armas poderosas é a oração. A palavra de Deus diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-vos-á. E aí ele diz assim: se um filho pede uma pedra, se o filho pede pão, ele dá uma pedra, o pai dá uma pedra, ou então uma cobra. Tudo que pedimos em nome do Senhor Jesus, em nome dele. O que significa em nome dele? Mediante a sua vontade, é isso. Nós iremos receber. Deus tem muitos atributos, mas o atributo que mais me chama a atenção é a paternidade de Deus. Porque essa é uma experiência que eu vivo, que todos nós vivemos. A misericórdia, a bondade, o amor, a graça, ao ponto de se entregar, dar a sua vida pelo seu próprio povo, ou entregar o seu filho à morte, mostra o sentimento de um pai que não tem limites para abençoar e salvar seus filhos. As nossas justificativas não podem ser desculpas por mostrar nossa falta de disposição de fazermos aquilo que somos chamados a fazer, a cumprir a nossa vocação. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer pela tua palavra e te pedir, Senhor, que o Senhor esteja nos dando da sua graça, Senhor Deus, e do seu amor em nossas vidas, para que possamos, ó Pai, resistir, ó Senhor Deus, aos nossos inimigos, ó Pai. Vencer, Senhor Deus, os nossos obstáculos, ó Pai, obstáculos ao nosso crescimento, à nossa comunhão contigo, Pai. Que possamos, ó Senhor Deus, demonstrar, Senhor Deus, essas coisas, essa disposição do coração, Senhor Deus, nas nossas vidas, ó Senhor. A paciência, a retidão, a honestidade, tem misericórdia de nós, ó Pai. Não permita que sejamos vencidos por circunstâncias, ó Senhor Deus. E assim estaremos envergonhando o nome do nosso Deus, do nosso Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Porque, como Paulo disse, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É somente nele, em Cristo Jesus, que temos a vida eterna já manifestada em nós, antes mesmo, Senhor Deus, do seu retorno. Que o Senhor esteja nos dando graça, Senhor. É o que nós pedimos. Amém.